Então agora eu sei porque a maioria dos barbeiros gringos estão trocando essa máquina. Isso me decepcionou muito, fiquei muito decepcionado com a Babyliss. Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Bruno, barbeiro da Nova Zelândia, trazendo mais um vídeo de review para o nosso canal. E o review de hoje é o da Babyliss FX3. Essa máquina de acabamento da Babyliss que tem um motor produzido pela Ferrari. Isso mesmo, galera, produzido pela Ferrari. Então vamos dar uma olhada na caixa e vamos ver as primeiras informações aqui que a gente descobre sobre essa máquina que vem fazendo muito sucesso lá fora. Ela possui uma lâmina DLC de titânio, já vem com zero gap de fábrica. Essa máquina possui um padrão de lâmina diferente das demais e a única lâmina que é compatível com a FX3 é a própria lâmina da FX3. Não dá pra gente colocar a lâmina da Babyliss Gold FX, da 2.0, apenas da FX3 por enquanto, a não ser que a gente faça alguma adaptação. Ela possui um indicador de bateria de 4 estágios, ela tem 4 LED indicador de bateria. Não fala aqui qual o tamanho da bateria dessa máquina, mas ela possui um motor de 7.200 RPM e trabalha cerca de 3 horas. Tem 3 horas de autonomia essa máquina e ela não informa também quanto tempo demora para carregar. Ela tem uma lâmina exposta em 360 graus, igual as lâminas demais da Babyliss. Essa máquina possui um novo motor desenvolvido pela Ferrari sem escova de 7.200 RPM. É uma máquina ultra fina e possui uma ergonomia muito boa. Então essas são todas as informações que a gente tem aqui na caixa. A caixa da máquina é uma caixa muito bonita, toda trabalhada no vermelho, com o logo da Ferrari estampado em quase todos os cantos da caixa. Ferrari, né, pai? Tem que expor. Ferrari tem que expor. Então vamos lá para o nosso unboxing e vamos dar uma olhada no que acompanha a nossa máquina. Como em todos os vídeos, vou deixar a máquina do lado e vamos ver aqui o que ela acompanhou. Carregador, ela possui um cabo bem longo, aproximadamente uns 2 metros. E o interessante dessa máquina é que, diferente das outras Babyliss, o carregador dela é um padrão diferente. Ela não tem um padrão igual aos demais. É a única máquina da Babyliss que tem um padrão de carregamento diferente. Acompanhou também um pincel de limpeza, que normalmente vem em todas as máquinas da Babyliss para a gente fazer a limpeza e manutenção. Óleo lubrificante, e nessa máquina também veio um óleo diferente dos óleos habituais. Ele tem uma bolinha aqui em cima, provavelmente para a gente cortar e tá utilizando o óleo. Eu, particularmente, prefiro aquele óleo tradicional que vinha nas máquinas da Babyliss anteriormente, que parece um tubo de pasta de dente. Manual de instruções, igual em todas as máquinas da Babyliss, em inglês e espanhol. Acompanhou uma chave pequena também para poder estar fazendo o ajuste do zero gap, e nessa máquina ela não acompanhou o molde, ela veio apenas a chave pequena. E veio essa peça também para a gente poder estar segurando a máquina para auxiliar ali na hora de estar trabalhando. Essas duas pecinhas aqui a gente encaixa na máquina embaixo, aí você pode encaixar isso daqui ou não, fica ao seu critério na hora de trabalhar, ou você encaixa só essa peça aqui caso você goste de estar pendurando a máquina. Agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada na máquina. Particularmente, eu adorei esse vermelho dela, tá um vermelho bem Ferrari, muito bonito. A lâmina dela, a nova FX3, eu achei a lâmina dela bem fina, é uma lâmina muito bacana. Particularmente, eu adorei a pegada da máquina, é uma máquina extremamente leve, mas muito leve mesmo. Ela é bem fina, ela encaixa na mão assim, ó, muito compacta. Logo de cara, a primeira impressão que a gente tem, ela lembra muito a Slimline da Endes. É a mesma ergonomia, vamos se dizer assim, mas com uma lâmina um pouco maior. É como se fosse a Slimline GTX, né? Até a parte de baixo dela de carregamento me lembra muito a Endes Slimline. Essa parte aqui, ó, é onde a gente coloca aquela parte para segurar. A ergonomia da máquina tá sensacional. E essa nova lâmina da Babyliss, a FX3, ela tem o mesmo tamanho das lâminas da Skeleton, porém a furação e a parte de dentro dela é diferente. Esse vermelho dela ficou sensacional, tá muito bonito a cor dela. No momento só temos essa máquina no vermelho Ferrari e na cor preta, mas eu confesso que eu gostei muito do vermelho, achei que chama muita atenção, ficou bem legal. É uma máquina que poderia ter acompanhado a base de carregamento, tá? De cara, assim, ó, parece que é uma imitação na caruda da Endes Slimline mesmo, é muito parecida. Vou tentar colocar aqui na câmera para ver se vai focar, mas essa máquina ela já vem de fábrica com um zero gap regulado. E é um zero gap bem regulado mesmo, mas um zero gap nervoso. Eu vou ligar a máquina para a gente ouvir o ruído dela e ver essa lâmina trabalhando.
olhando esse zero gap dela, dá a impressão que vai machucar o cliente, dá a impressão que ela vai cortar, tá? Que vai agredir um pouco a pele, porque ele tá um zero realmente muito rente. Segundo informações da Babyliss, essa máquina ela foi projetada para fazer linhas e acabamento. Ela possui a lâmina muito mais fina do que as lâminas tradicionais das máquinas de acabamento. Por exemplo, a Babyliss Boosted, que na minha opinião tem uma lâmina muito fina, já é muito boa para desenho, mas essa daqui, ó, é sem comparação, ela é muito mais fina. E a gente colocando, ó, uma lâmina do lado da outra, dá pra gente ver que as lâminas possuem o mesmo tamanho, tá? Não tem diferença em relação ao tamanho das lâminas, a não ser aqui na parte interna delas, onde o carrinho da lâmina inferior corre, a gente consegue ver que é diferente. Mas já tem uma peça para poder fazer a adaptação e colocar a mesma lâmina da Boosted ou das demais Babyliss nessa máquina aqui. Mas eu particularmente no momento eu não tenho interesse em estar substituindo a lâmina dela, eu quero trabalhar com ela original, até por conta de eu já ter a Babyliss Boosted e a Low Pro aqui com lâminas diferentes. Eu provavelmente vou colocar uma lâmina Gold da primeira versão da Skeleton em uma delas e deixar a outra com essa lâmina 2.0. Apesar das duas máquinas que tá ali possuir lâmina DLC 2.0, elas não são iguais. A lâmina superior dela possui o mesmo tamanho da lâmina da Skeleton, a furação é igual, porém a parte de dentro da lâmina é diferente. Mas já existe no mercado adaptadores para a gente poder substituir a lâmina e colocar a lâmina da Skeleton nessa máquina. Mas eu particularmente acho que não vale a pena a mudança, mas vamos testar a máquina primeiro e ver se ela realmente é tudo isso. Eu quero trazer para vocês depois um comparativo em relação às 4 máquinas de acabamento da Babyliss, desde a primeira Skeleton a Gold, a Boosted Low Pro e agora essa daqui, beleza? Eu vou colocar essa peça na máquina que segura aqui, só pra gente ver como é que vai ficar. Não sei se eu vou utilizar ela com isso daqui ou não. Então aqui, ó, a peça é desse jeito, a gente só encaixa ela aqui dentro, aí fica desse jeito. Só que eu achei isso aqui pequeno. Eu sinceramente eu achei que era pra gente colocar a mão, encaixar a mão aqui dentro e segurar a máquina talvez dessa maneira, não sei, porque ela não entra a mão inteira. Eu achei que a gente colocaria o punho aqui dentro e seguraria a máquina, mas ela não entra o punho, mas fica dessa maneira aqui, ó. Eu particularmente não vejo muita utilidade para isso daqui não, a não ser mais uma coisa estética mesmo. Sinceramente, eu achei que demorou muito para sair uma máquina nesse padrão, tá? O padrão da Slimline. Na minha opinião, a Slimline foi uma das melhores máquinas de acabamento que eu já trabalhei de todos os tempos. É uma máquina que eu gosto muito. A lâmina dela fina, pequena, eu acho excelente para fazer um acabamento no bigode. É uma máquina que eu sempre gostei e eu sempre me perguntei por que que a Endes não lançou uma nova Slimline, não lançou ela com uma bateria melhor, com algum upgrade, alguma coisa. Por que que ela deixou essa máquina de lado se é uma máquina tão boa? E aí agora a Babyliss ela foi lá e deu uma clonada na Endes e lançou praticamente uma Slimline com uma lâmina no padrão ali da GTX, vamos dizer assim, no padrão da GTX, vamos dizer assim, uma lâmina um pouco mais larga, uma lâmina maior. Pode-se dizer que essa máquina aqui é como se fosse uma Slimline, aquela Slimline GTX. Seria basicamente a mesma coisa. Então, pessoal, vamos dar uma olhada na pesagem e no teste de RPM dessa máquina. Mas eu já adianto que essa máquina não tem mais que 180 gramas. Eu chuto aí umas 180 no máximo. E vamos ver o teste em decibéis também. Segurou 6.833 e teve uma máxima de 6.838. Então logo de cara ela não entregou os 7.200 prometidos. Como eu disse, galera, é uma máquina extremamente leve, tem uma pegada muito boa, estou muito satisfeito com a máquina aqui. O teste de RPM dela tá ok, a gente tem que levar em consideração que ela promete 7.200,
mas essa máquina ela tá nova, a lâmina dela eu tô vendo que tá bem seca, não tá lubrificada. Todos os testes de RPM que eu faço com a máquina, o primeiro teste que eu faço é original, eu não lubrifico a lâmina, do jeito que ela chega, eu realizo o teste de RPM. Então essa máquina aqui eu acredito sim que ela possa bater aí pelo menos uns 7.000, 7.100 RPM, depois que essa lâmina dela estiver bem solta. O motor dela realmente é bem potente, e por ser um motor sem escova, que demanda um pouco mais de bateria, eu não acredito que 6.800, 6.900 seja um RPM muito ruim, não. Eu vi muita gente reclamando em relação a Babyliss Low Pro, pessoal falando que é uma máquina barulhenta e fraca. Gente, 6.800 RPM não é uma máquina fraca, ainda mais com um motor sem escova. Eu, sinceramente, depois de 6.500 a 7.000 para cima, você já não nota mais diferença. Pegar uma máquina com 20, com 30, com 100.000 RPM, ela vai ser praticamente a mesma coisa ali na hora do corte. E eu acho sim que abaixo de 6.500, de 6.000, aí sim você nota a diferença. A máquina ela fica mais fraca, na hora de cortar você vai notar uma diferença. Só que lembrando, galera, que essas máquinas ela tem uma pequena diferença em relação às outras máquinas. Ela possui um torque maior, ou seja, ela trabalha maior. O RPM ele não é tudo na máquina, tá? Não adianta você ter uma máquina com 20.000 RPM se ela não tiver uma boa lâmina, se ela não tiver uma boa bateria e se ela não tiver um bom torque. Ela não vai cortar nada. Agora a gente tem duas máquinas aqui, ó, ambas tem praticamente o mesmo RPM. A diferença é que a Low Pro promete 6.800 e ela entrega um pouco mais de 6.800, e a FX3 está prometendo 7.200, e no primeiro teste que eu realizei agora, ela está entregando aproximadamente 6.800 a 6.900 RPM. Mas ambas as máquinas possuem um motor com um torque maior do que as demais, por isso que elas cortam tão bem. Essa máquina aqui, na minha opinião, ela é sensacional. Quem reclamou dela, sinceramente, não trabalhou com a máquina ainda. E eu não acho ela uma máquina barulhenta. Ela tem sim um torque um pouco mais alto, mas não é tão barulhenta. Eu gosto desse barulho. Mas é nítido que a FX3 é uma máquina mais silenciosa. Galera, eu tô com essas três máquinas de acabamento aqui da Babyliss e vou pegar a Skeleton de um brother lá da barbearia pra gente poder fazer um vídeo comparativo. Eu quero saber se vocês querem que eu faça um vídeo só comparando as quatro máquinas ou eu faço vídeos individuais. Deixa um comentário aí para eu saber, por favor, e poder produzir o melhor conteúdo para vocês. Caso vocês queiram máquina individual, compara essas duas, depois outras duas, ou faz as quatro de uma vez, comenta aí embaixo que eu vou trazer esse conteúdo para vocês, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos dar uma olhada na Babyliss FX3, a famosa Slimline da Babyliss na prática. Vlog tired today, bro? Are you tired? What's that? You look like tired. Yeah, man, I'm real tired. Right. That's fine, bro. Awesome, man. Thank you.
Considerações finais. Galera, Babyliss FX3 é uma máquina excelente. Ela é uma máquina muito boa, muito bonita, tem a estética sensacional, mas não é uma máquina perfeita. Então vamos aos pontos. Ponto positivo da máquina. Eu adorei a ergonomia dela, uma ergonomia muito boa. Gostei demais de trabalhar com ela. Achei super confortável, super leve, fácil pra gente estar girando ela e trabalhando em todas as posições na hora de fazer o acabamento, de fazer tudo. A bateria dela eu achei muito boa, em torno de 2 horas e pouco de bateria. Achei a carga sensacional. Então vamos aos pontos negativos. O que eu não gostei da máquina? A regulagem do zero gap dela eu achei muito agressivo, esse zero gap dela que veio de fábrica. E eu particularmente também não gostei da lâmina da máquina. Então agora eu sei porque a maioria dos barbeiros gringos estão trocando essa máquina, fazendo adaptação e colocando a lâmina da Babyliss Gold original. A máquina tem uma potência excelente, é muito boa, 6.800 RPM ela entregou na lâmina, corta super bem, porém essa lâmina dela, ela é muito rente, o zero gap. Eu voltei ela um pouco, tirei um pouquinho o ajuste dela, voltei ela para um zero não tão gap, não tão rente. Como vocês podem ver, ó, o zero dela continua um zero muito bom, mas não tá mais um zero gap, não tá aquele zero rente igual ela veio de fábrica. Eu voltei um pouco. E por que eu fiz isso? Eu notei que na hora que eu tava cortando um cabelo, fazendo um acabamento, ela deixava uma vermelhidão em volta, por ter a lâmina muito fina e cortar muito. Apesar de ser uma lâmina muito precisa, eu gostei da precisão da lâmina, eu achei ela ok para raspar, apesar de não ser uma máquina desenvolvida para raspagem, né? O foco dela principal é o acabamento. Eu achei que ela agride muito a pele, principalmente nessa região do pescoço aqui, ó. Ela deixa muito vermelho. Em casos de criança com a pele bem sensível, ela chegou a cortar mesmo, a deixar com gotinha de sangue e tudo mais. Então ela é muito agressiva. Eu voltei um pouco o zero dela, e daí quando eu voltei muito, na hora de cortar, acaba que ela não raspa, ela não marca tão bem, igual ela deveria. Então, na minha opinião, isso foi um ponto muito negativo dessa máquina. Porque assim, é uma máquina muito boa, que tem uma ergonomia excelente, uma potência extraordinária, mas na lâmina eles deixaram a desejar. Apesar de ser uma lâmina muito boa, muito fina, que marca muito bem, ela agride muito a pele. Então isso é um ponto muito negativo na minha opinião, e é por isso que a maioria das pessoas está substituindo a lâmina dela, fazendo uma pequena adaptação e colocando a lâmina original da Babyliss Gold. Porque essa lâmina da Babyliss Gold é original, ela com zero bem regulado, ela marca muito bem e não agride tanto a pele. Essa é a diferença. Então por isso que as pessoas estão fazendo a substituição da lâmina. Então ponto negativo, na minha opinião, vai para a lâmina da máquina por 2 motivos. Por ela ser muito agressiva, deixar muito vermelho, deixar muita vermelhidão. Eu acho que deu para vocês verem um pouquinho no trecho na prática. A maioria dos clientes, eu tentei dar um zoom, deixar bem próximo para vocês verem, realmente deixa uma vermelhidão. Para a gente estar colocando a lâmina da Babyliss Gold. Aí caso você tenha 2 máquinas de acabamento, essa daqui mais uma outra, aí talvez valha a pena você deixar a lâmina original dessa máquina e trabalhar com ela desse jeito. Mas sinceramente não tem muita diferença comparado com a Babyliss Gold, a Skeleton original, ou a Low Pro, ou a nova Boosted na hora de marcar. Ela não marca muito mais do que as demais. Praticamente a mesma coisa. Então sinceramente, eu acho que essa máquina precisa ter a lâmina substituída. Ela vai ficar muito melhor com uma lâmina diferente. Eu já adquiri o kit da Elite e vamos fazer a substituição dessa lâmina para ver como que ela vai ficar. Porque a ergonomia da máquina, a pegada, eu achei fantástica. Mas o fato dela ser muito agressiva na hora de fazer o acabamento, machucar um pouco o cliente, isso me decepcionou muito. Fiquei muito decepcionado com a Babyliss, porque era uma máquina que tinha tudo para ser perfeita. A estética dela, a ergonomia dela eu achei muito, mas muito boa. Então por esse motivo, por eu ter gostado muito da ergonomia da máquina e da potência dela, eu adquiri o kit da Elite Modification, que é só essa parte preta aqui, onde é compatível com as demais lâminas da Babyliss. Aí eu vou colocar a lâmina 2.0 ou a lâmina tradicional da Babyliss, e aí vou fazer o teste novamente nessa máquina, e eu acredito que não tenha erro, ela vai ficar incrível, porque é uma máquina que tem tudo para ser boa, só erraram na lâmina. Infelizmente, Babyliss decepcionou na lâmina, deu uma decepcionada nessa máquina que tinha tudo para ser melhor do que a Skeleton. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mandem aí nos comentários. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.